Presidente Lula confirma Lewandowski no Ministério da Justiça e diz que Flávio Dino vai para o STF com cabeça de político. Polícia Federal vai investigar denúncia de tentativa fraudulenta da filiação de Lula ao PL, que é o mesmo partido de Jair Bolsonaro. O tempo não para de esquentar e hoje de manhã alguns moradores do Rio de Janeiro enfrentaram sensação térmica de mais de 50 graus. Inflação de 2023 ficou abaixo do teto da meta e os juros para empréstimos consignados de aposentados e pensionistas serão reduzidos. Corte Internacional de Haia começa a julgar comportamento do governo de Israel na guerra contra os palestinos. Violência no Equador revela o aumento de reféns nas prisões que têm celas alugadas com ar-condicionado e direito até a comércio de frango assado. Empresa americana apresenta luva desenvolvida para ajudar no tratamento do mal de Parkinson. E como acontece em todo início de ano, brasileiros intensificaram as consultas ao Google sobre como fazer exercícios e cuidar da saúde. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente Lula confirmou hoje que Ricardo Lewandowski vai tomar posse como ministro da Justiça no dia 1º do mês que vem. Ele vai ocupar de Flávio Dino para, segundo Lula, cumprir o seu desejo de ter uma pessoa com experiência política dentro do STF. O presidente Lula anunciou formalmente nesta quinta-feira que o ministro aposentado do STF, Ricardo Lewandowski, será o novo ministro da Justiça. Ele ocupará a vaga de Flávio Dino, que tomará posse no mês que vem como ministro do Supremo Tribunal Federal. Lewandowski é próximo a Lula há décadas. Eles se conheceram quando o petista ainda era líder sindical em São Paulo e foi indicado pelo presidente para virar ministro da Suprema Corte no primeiro mandato de Lula. Lewandowski se aposentou no ano passado quando completou 75 anos e seguiu advogando e exercendo atividades particulares que terá que deixar para assumir o Ministério da Justiça. Ricardo Lewandowski assumirá no dia 1º de fevereiro. Até lá, Flávio Dino segue à frente do comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública. No começo do próximo mês, o ministro volta ao Senado e deverá renunciar ao cargo de senador no dia 21 de fevereiro. No dia seguinte, será a cerimônia de posse e Flávio Dino passará a ser efetivamente ministro da Suprema Corte. Deste modo, haverá um período de transição de cerca de 20 dias entre as equipes. Ao assumir, Ricardo Lewandowski terá liberdade para promover as mudanças que julgar necessárias e deverá dar seguimento às investigações que já estão em curso. Eu normalmente tenho por hábito cultural não indicar ninguém em nenhum ministério. Eu quero que as pessoas montem o time que ele vai jogar. Eu, se fosse técnico de futebol, eu não permitiria que o presidente do meu time, por mais importante que fosse escalar o meu time. O meu time é eu que escalo. Se eu perder, me tirem. Se eu ganhar, eu continuo. Então eu disse ao companheiro Lewandowski que eu só vou fazer o decreto, sabe, da oficialização dele, a pedido dele por conta de coisas particulares que ele tem que fazer no dia 19. E nós acertamos que ele toma posse como ministro no dia 1º de janeiro. 1º de fevereiro. Até lá, o companheiro Flávio Dino, o novo ministro da Suprema Corte, que também só vai tomar posse dia 22 de fevereiro, ficará cumprindo a função da forma magistral que ele cumpriu até agora. Quando chegar dia 1º, nós vamos fazer um ato, vamos fazer a posse do nosso querido Lewandowski como ministro da Justiça. Aí ele já vai ter uma equipe montada, ele vai conversar comigo e aí nós vamos discutir quem fica, quem sai, quem entra, quais são as novidades. Lewandowski não deve promover mudanças na Polícia Federal, mas poderá substituir Ricardo Capelli, secretário executivo e número 2 da pasta. Capelli, que é filiado ao PSB,
mesmo partido de Flávio Dino, foi interventor da segurança pública no Distrito Federal após os atos de 8 de janeiro e afirmou hoje que não pediu demissão. Capelli escreveu nas redes sociais que sairá de férias, mas voltará para contribuir com a transição no Ministério da Justiça. Caso Capelli seja exonerado, o PSB terá a participação ainda mais reduzida na esplanada dos ministérios. Com a saída de Flávio Dino, o partido do vice-presidente Geraldo Alckmin ficará apenas com o Ministério da Indústria e das Pequenas Empresas, o que está gerando insatisfação na legenda e deverá demandar uma nova acomodação no primeiro escalão do governo federal. Pelas redes sociais, Flávio Dino afirmou estar feliz em ser sucedido pelo ministro Ricardo Lewandowski e afirmou que ao longo dos 20 dias de transição, a atual equipe ajudará aqueles que forem indicados por Lewandowski. Na manhã desta quinta, durante o anúncio de Lewandowski para o Ministério da Justiça, Lula também disse que o país ganhará com a chegada de Ricardo Lewandowski e a ida de Flávio Dino ao STF. O presidente afirmou ainda que sempre quis uma pessoa com experiência política dentro da Suprema Corte. Eu também sempre sonhei que a gente deveria ter na Suprema Corte um ministro com a cabeça política, que tivesse vivenciado a política. Não que o que está lá não tenha, mas ninguém que está lá tem a experiência política que tem o Flávio Dino, a experiência de deputado, a experiência de perder a eleição, a experiência de ganhar a eleição, a experiência de depois, ser deputado federal, depois ser eleito governador 2 vezes senador. Essa é uma experiência que nós não temos nenhuma prática. A polícia equatoriana prendeu 3 suspeitos de participação no sequestro do brasileiro Tiago Alan Freitas, libertado nesta quarta-feira em meio à onda de violência que assola o país. A Embaixada Brasileira em Quito recebeu a informação de que entre os detidos estão 2 homens e uma mulher, 150 agentes carcerários e 28 funcionários administrativos ainda estão sendo feitos de reféns em todo o Equador. O sequestro foi tratado como o assunto principal da representação brasileira no país. Durante toda esta quarta-feira, diversos diplomatas brasileiros entraram em contato com autoridades equatorianas para resolver o problema. Felizmente, Tiago foi liberado pelos criminosos no início da noite de ontem. No país, as facções criminosas é quem ditam as leis dentro das prisões e também comandam alguns setores importantes fora delas. As prisões mais populosas do país são a penitenciária do litoral e a penitenciária regional, que estão dentro do mesmo complexo penitenciário na cidade de Guayaquil. Elas são responsáveis por abrigar 10.000 presos, ou seja, mais de 1/4 da população carcerária do país. E os próprios detentos administram os 15 pavilhões, controlam o tráfico de drogas e o crime organizado nas ruas e decidem quem deixam entrar e quem não deixam. Eles possuem até mesmo as chaves de suas celas. Por esse motivo, não tiveram dificuldade em semear o terror em todo o país e colocar o novo governo do presidente Daniel Noboa contra a parede. De acordo com policiais equatorianos, as prisões são cidades onde os presos governam e têm seus próprios negócios. No pavilhão regional, eles oferecem venda de frango assado e hot dog, negócios para alimentar a estrutura que eles criaram lá dentro. Se os presos quiserem um bom quarto, existem até mesmo celas com ar-condicionado, onde os próprios traficantes cobram aluguéis. E os detentos só conseguem manter esse padrão dentro das prisões graças à corrupção do sistema prisional equatoriano. Mas mesmo com a violência que assola o país, o governo do Equador conseguiu vitórias importantes no Congresso. A Assembleia Nacional aprovou uma resolução de apoio ao decreto de situação de conflito interno armado que autoriza o uso das Forças Armadas na repressão e avançou na tramitação da nova lei de competitividade energética. Essa medida é parte do pacote de modernização econômica pretendida pelo presidente Daniel Noboa.
A lei vai abrir as portas para uma maior participação dos investimentos privados no setor energético equatoriano. Ela inclui incentivos fiscais e também um perdão de juros aos consumidores de Manabí e Esmeraldas, cidades afetadas por um terremoto em 2016 e que têm dívidas de consumo de energia elétrica e iluminação pública. O texto propõe ainda incentivos e deduções fiscais para o uso de energia limpa e renovável e um pagamento menor de impostos sobre a renda para quem investir em linhas elétricas em áreas isoladas e setores rurais. Uma paciente de 94 anos de idade morreu hoje durante um princípio de incêndio no Hospital São Luís, no Morumbi, na zona sul de São Paulo. O fogo começou por volta das 8h30 da manhã. A principal suspeita é que tenha acontecido uma pane no equipamento eletrônico que acabou gerando muita fumaça. Isso dificultou o funcionamento adequado de 2 unidades de terapia intensiva. O incêndio foi controlado rapidamente pelos bombeiros, que também fizeram o trabalho de ventilação no local. Para cumprir os protocolos de segurança, 47 pacientes tiveram que ser retirados e transferidos para outras unidades hospitalares da região. Foi neste momento em que a idosa sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. Em nota, o hospital afirmou que a causa do incêndio ainda está sendo investigada e que trabalham em conjunto com as autoridades para que tudo seja resolvido. Árvores caídas, falta de energia e semáforos que não funcionam. As fortes chuvas e rajadas de vento no estado de São Paulo seguem causando muita dor de cabeça aos moradores da região. Funcionários da Prefeitura de São Paulo tiveram muito trabalho na manhã desta quinta-feira para retirar árvores caídas, postes derrubados e consertar os estragos após uma noite de fortes chuvas na capital paulista. Na véspera, milhares de moradores da cidade sofreram com o 3º dia de cortes de energia por temporais e ventanias. De acordo com as autoridades, pelo menos 2 pessoas morreram por conta das tempestades. A Enel, empresa que fornece energia para São Paulo, disse que reforçou suas equipes para atender os clientes que tiveram o serviço afetado. Os problemas no fornecimento de energia têm sido recorrentes. Várias áreas da cidade ficaram às escuras depois que, na segunda-feira, uma tempestade com ventos de até 76 km por hora causou estragos, com cerca de 200 ocorrências de árvores caídas, segundo o Corpo de Bombeiros da cidade, e inundações que geraram caos no trânsito. Na terça-feira, enquanto a cidade se recuperava da tempestade e dezenas de equipes recolhiam os destroços nas ruas, outro temporal, acompanhado de um vendaval de até 96 km por hora, voltou a atingi-la. Nos últimos 3 dias, foram registradas mortes no estado relacionadas às chuvas. De acordo com a Agência Brasil, a previsão para esta quinta-feira era de sol pela manhã e possibilidade de chuva forte acompanhada de rajadas de vento à tarde e à noite, com potencial para alagamentos e transbordamento de pequenos rios e córregos. O calor não tem dado trégua no Brasil. O que é pior é que os números dos termômetros é a sensação térmica. Antes das 9 da manhã de hoje, cariocas e turistas já sentiam na pele os efeitos do calor extremo no Rio de Janeiro. 53,4 graus na estação de Guaratiba, na zona oeste da cidade. O ano de 2023 deixou uma marca. E não me refiro às questões políticas, econômicas ou sociais, mas à marca da queimadura do sol, pois foi confirmado como o ano mais quente já registrado, segundo o relatório do Serviço de Mudanças Climáticas Copérnicos. A temperatura média da Terra no ano passado foi 1,48 graus Celsius acima do período pré-industrial, muito perto do limite pontuado no Acordo de Paris, que é de 1,5 grau, a fim de evitar mudanças catastróficas e previsto para não antes de 2030. Mas então, de quem foi a culpa de tanto calor? Meteorologistas destacam que o El Niño não é o único fator que influencia na condição de tempo e até na geração de ondas de calor. O Atlântico também está aquecido e isso intensificou as questões de ondas de calor em 2023. Mas o famoso El Niño tem uma grande parcela de culpa. Especialistas apontam que ele aquece o Pacífico e também o Atlântico.
Ainda no mês de janeiro, teremos outro pico de calor. Só esta semana, os cariocas tiveram a sensação térmica de 49 graus Celsius às 9 horas da manhã, nos bairros do Jardim Botânico, na Zona Sul, e em São Cristóvão, na Zona Norte, segundo o Centro de Operações da Prefeitura. E para trazer alívio, os modelos meteorológicos estão indicando que o El Niño comece a perder força a partir de fevereiro. Isso não significa que ele deixará de atuar. É que o aquecimento das águas do Pacífico Equatorial acima da média provocado pelo fenômeno começa a diminuir de intensidade. E confirmado pelo Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão é que o El Niño termine no outono deste ano e inicie uma fase de neutralidade. Contudo, de acordo com a previsão Clima NOAA, em setembro a perspectiva é que já se tenha o Laninha, que é o sinal inverso ao El Niño. Enquanto este é quente, o Laninha é frio, então ele diminui as chuvas na região sul e aumenta na região norte. Mas até lá, o indicativo de previsão climática é que neste verão, nos meses de janeiro, fevereiro e março, as temperaturas ainda vão ficar acima da média. E veja a seguir, terminou hoje o prazo para que os estados comecem a emitir a nova carteira de identidade nacional. E ainda, a inflação de 2023 ficou abaixo do teto da meta e os juros para empréstimos consignados de aposentados e pensionistas serão reduzidos. Todos os brasileiros agora têm um novo prazo para trocar de documento. As regras já mudaram. A nova carteira de identidade nacional, o famoso RG, já está em vigor. E hoje é o prazo final para que os estados e o Distrito Federal passem a emitir o documento. Segundo dados do Ministério de Gestão e Inovação, até dezembro, mais de 2 milhões de novas carteiras de identidade já foram emitidas. Mas como não atingiram o número esperado, o governo prorrogou do dia 6 de dezembro para o dia 11 de janeiro. Esse foi um pedido dos próprios estados para a ampliação do tempo, para que assim conseguissem efetuar as emissões do novo documento, que deve aposentar o RG. Segundo a pasta, a carteira de identidade nacional usa o CPF como número único, o que possibilita melhorar os cadastros administrativos, fortalecer as verificações das forças de segurança pública e ainda diminuir os problemas de fraudes no Brasil. E ainda permite que o documento seja válido em todo o território nacional. Dessa forma, o CPF passará a ser utilizado em praticamente todos os documentos, permitindo que, a partir de uma única combinação numérica, entidades governamentais consigam ter acesso a todas as informações de um cidadão, como CNH, título de eleitor, carteira de trabalho, entre outros. A primeira via e a renovação do documento são gratuitas. Da mesma maneira que a Carteira Nacional de Habilitação, o documento estará disponível em versão física e digital. Agora, caso não ocorra uma nova prorrogação para que todos os estados e o Distrito Federal emitam o documento e desta forma não consigam concluir as atividades, os cidadãos com o antigo RG poderão utilizá-lo até o dia 28 de fevereiro de 2032. Os servidores do Banco Central estão em greve. Mais de 70% dos funcionários aderiram à paralisação. Eles reivindicam melhorias na carreira e o principal pedido é um reajuste nas tabelas remuneratórias. A greve tem duração de 24 horas e deve acabar daqui a pouco. Tempo que foi capaz de causar o cancelamento de dezenas de reuniões e atrasar a divulgação de informações sobre o mercado financeiro. O índice oficial de inflação do Brasil fechou 2023 em 4,6%. Foi a primeira vez em 2 anos que o resultado ficou abaixo do teto fixado pelo Banco Central. Todos os itens pesquisados pelo IBGE subiram, mas um pouco menos do que era esperado no começo do ano passado, o que garantiu o bom resultado que foi bem avaliado pelo mercado. As maiores altas foram dos alimentos.
O campeão da lista foi o morango, que ficou 75% mais caro. E hoje também foi divulgado o INPC, que tem outro método de cálculo e ficou mais baixo em 3,7%. E é esta a porcentagem que será aplicada para reajustar as pensões e aposentadorias acima do salário mínimo, que não tem aumento real. E o teto, que é o valor máximo liberado pela Previdência, subiu para R$ 7.786. Estes benefícios do INSS serão pagos já na folha de fevereiro. Hoje também foi divulgada a redução dos juros cobrados nos empréstimos consignados. Depois que a medida sair no Diário Oficial, os aposentados e pensionistas vão pagar 1,76% ao mês. No período de um ano, os beneficiários pagam 23,2% de juros. Quem tem débitos com a Receita Federal já pode aderir ao programa Autorregularização ao incentivar tributos, que permite a quitação de dívidas tributárias sem juros e multas e com parcelamento. Pessoas físicas e jurídicas que estão em débito com a Receita Federal têm até o dia 1º de abril para aderir ao programa de autorregularização incentivada. Que aqueles contribuintes, pessoa física ou jurídica, que deixaram de declarar algum débito até 30 de novembro de 2023, sabe que omitiu um rendimento, uma receita, ainda que esteja sob procedimento de fiscalização. É uma oportunidade para que esse contribuinte reconheça esse débito, corrija suas declarações. Se o contribuinte não fizer essa autorregularização, ele está sujeito a multa de ofício de no mínimo 75% e pode chegar a 150% e até 225%. Então, nós estamos falando em dívidas administradas pela Receita Federal. Então, todos os tributos que são de competência da Receita Federal estão incluídos nesse programa. Então, você tem contribuição previdenciária, PIS, COFINS, imposto de renda, todos os tributos administrados pela Receita Federal. E se refere aos últimos 5 anos, que é o período que pode ser fiscalizado. Os contribuintes que aderirem ao programa deverão pagar 50% do valor à vista e o restante pode ser parcelado em até 48 vezes. Além disso, o devedor fica livre de juros e multas. A negociação é feita de forma online pelo site receita.fazenda.gov.br. Entrando no site da Receita Federal, vai acessar o portal ECAC, que é onde o contribuinte consegue administrar toda a sua vida tributária com a Receita Federal. E dentro do ECAC, do ambiente ECAC, a opção requerimento web para adesão ao programa de autorregularização. Nesse programa de autorregularização, ele vai se identificar com os dados, CNPJ, todas as informações da empresa. Ele vai indicar quais débitos ele pretende regularizar dentro do programa e já vai apresentar o recolhimento de 50% do valor. Nos Estados Unidos, a inflação fechou o ano passado em 3,4%, mais alta do que o esperado, que, junto aos dados do Brasil, influenciou no resultado do mercado financeiro de hoje. Os números eram esperados para calibrar as apostas na trajetória de juros aqui e no exterior. Com isso, o dólar fechou em queda de 0,34%, cotado em R$ 4,87 na venda. A Bolsa de Valores também fechou em queda de 0,15% aos 130.649 pontos. A Argentina vive dias difíceis. No ano passado, a inflação do país ultrapassou os 200%. E por conta do aumento do preço, principalmente nos alimentos, muitas pessoas tiveram que mudar seus hábitos e tirar o churrasco do cardápio. Os primeiros meses de governo do presidente argentino Javier Milei não estão sendo fáceis. Custo de vida alto, alimentos caros, moeda local desvalorizada e a aposentadoria que não acompanha o aumento dos preços. O país chegou a um dos níveis mais altos de inflação do mundo. Com essa situação, diversos argentinos afirmam que tiveram que eliminar algumas coisas que tornavam a vida um pouco mais alegre, como, por exemplo, fazer um churrasco. Um levantamento feito pelo portal La Voz de Cataratas indicou que o quilo da tapa de assado, corte muito usado nos churrascos, subiu de 5.000 pesos para 8.000 pesos em menos de uma semana. Com a cotação de 180 pesos por R$1, o novo preço seria o equivalente a R$45.
Embora a inflação alta venha afetando a Argentina há anos, a taxa de aumento de preços está agora no nível mais alto desde o início da década de 90, quando o país estava saindo de um período de hiperinflação. O presidente Javier Milei, que chegou ao poder graças à irritação dos eleitores com a piora da situação econômica, está procurando empregar medidas rígidas para derrubar a inflação e reconstruir os cofres do governo. Mas Milei, que está no cargo há um mês, advertiu que isso levará tempo e que as coisas podem piorar antes de melhorar. Muitos argentinos estão apertando ainda mais o cinto, sendo que 2/5 já estão na pobreza. E um estudo feito pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda revelou uma conta que prova a necessidade de ajustes na cobrança do imposto de renda. Quem recebe um salário de R$ 4.000 por mês paga 1,73% do tributo. Mas para os rendimentos mensais de R$ 4.100.000, a alíquota de desconto é de 1,76%. É quase igual. Lógico que o valor do desconto é maior, mas a alíquota mostra que a Secretaria classifica de injustiça, o que justifica uma futura alteração. O planeta Terra dobrou suas fontes de energia renovável no ano passado. O levantamento divulgado hoje pela Agência Internacional de Energia é sinônimo de esperança na luta contra o agravamento da crise climática. As fontes renováveis adicionadas aos sistemas energéticos do planeta cresceram cerca de 50% quando comparado a 2022. Elas são aquelas que não acabam, como por exemplo os ventos, a radiação solar e a energia hidráulica. Além disso, não são poluidoras. Diferente dos combustíveis fósseis, como o petróleo, gás natural e o carvão mineral. Para gerar energia, eles liberam uma grande quantidade de dióxido de carbono. Esse aumento contribui para o aquecimento global, causando mudanças climáticas extremas. O crescimento das fontes renováveis é o mais rápido já registrado nos últimos 20 anos. Tão rápido que aproximou o mundo de cumprir a meta global proposta na COP28, realizada no ano passado. O objetivo é triplicar, em nível mundial, a capacidade dessas energias inesgotáveis em até 6 anos. O aumento foi puxado pela China com a expansão da energia fotovoltaica, que é gerada pelo sol. O papel do país está sendo crucial para atingir a meta dentro do prazo. O Brasil também registrou o nível máximo histórico na capacidade de energia renovável, com destaque à produção de biocombustíveis. Eles são feitos a partir de materiais orgânicos, como plantas e resíduos vegetais que podem ser cultivados novamente. A estimativa é que o país responda por 40% da expansão dos biocombustíveis até 2028. A previsão é de que até o ano que vem, esse modelo ultrapasse o carvão e seja a maior fonte de produção de eletricidade no mundo. E veja, ainda hoje, Polícia Federal vai investigar denúncia de fraude na filiação de Lula ao partido de Jair Bolsonaro. E ainda, a Corte Internacional de Haia começa a julgar comportamento do governo de Israel na guerra contra os palestinos. A Polícia Federal está investigando uma denúncia de tentativa fraudulenta de filiação do presidente Lula ao Partido Liberal. O PL é o mesmo onde está o ex-presidente Jair Bolsonaro. O eleitoral identificou uma movimentação suspeita no sistema de filiação partidária quando um usuário vinculado ao Partido Liberal tentou filiar Luiz Inácio Lula da Silva. Toda a filiação é feita pelo próprio partido através de um sistema específico. Neste caso, a responsável pelo pedido é Daniela Leite Aguiar, que seria advogada do PL. Ao identificar indícios de adulteração de documentos e falsidade ideológica no pedido de filiação apresentado, o TSE cancelou a senha de acesso da advogada e pediu uma investigação à Polícia Federal. O TSE destacou em nota que não houve invasão de sistema, e sim o uso de credenciais válidas para requisitar uma filiação falsa. O Partido Liberal foi procurado, mas não respondeu.
O governo brasileiro vai subscrever a petição apresentada pela África do Sul contra o Estado de Israel na Corte Internacional de Justiça. A ação dos sul-africanos diz que os atos e as omissões de Israel são de caráter genocida e pede a condenação do país, que deve interromper imediatamente toda a operação militar na faixa de Gaza. A definição brasileira ocorre após o encontro no Palácio do Planalto do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, com o embaixador da Palestina no Brasil, Ebrahim Alzeben. O diplomata encontrou Lula para pedir o apoio do brasileiro na petição sul-africana e discutir a situação dos palestinos na faixa de Gaza e na Cisjordânia após mais de 3 meses de guerra. O Itamaraty ressaltou que o presidente Lula condenou imediatamente os ataques terroristas do Hamas em 7 de outubro de 2023, mas ponderou que esses ataques não poderiam justificar o uso indiscriminado, recorrente e desproporcional de força por Israel contra civis. Para o embaixador palestino, o presidente Lula reforçou a posição do Brasil contra qualquer genocídio e demonstrou apoio aos pleitos palestinos, como a constituição de 2 estados e o fim das hostilidades. A petição da África do Sul começou a ser julgada nesta quinta-feira na Corte Internacional de Justiça. O órgão multilateral de justiça é composto de 15 juízes, cada um de um país diferente. O Brasil tem como representante o jurista Leonardo Nemer Caldeira Brant. O tribunal é o principal órgão das Organizações das Nações Unidas para assuntos judiciais, pensando para auxiliar na solução de disputas entre estados. Apesar do peso político, o tribunal não consegue impor as decisões. A petição africana pede medidas cautelares que ponham fim à campanha israelense contra o território palestino e denuncia o país por cometer uma campanha de genocídio contra as populações da faixa de Gaza. O DNA obtido de ossos e dentes de europeus que viveram 34 mil anos atrás está fornecendo novas percepções sobre a origem da esclerose múltipla. Segundo um novo estudo, variantes genéticas que agora aumentam o risco da doença já serviram para proteger os humanos de enfermidades transmitidas por animais. As descobertas resultaram de pesquisas envolvendo o DNA sequenciado de 1.664 pessoas de vários locais da Europa Ocidental e da Ásia. Esses genomas antigos foram então comparados com o DNA moderno do Biobank do Reino Unido, que compreende cerca de 410 mil pessoas auto-identificadas como brancas e britânicas e mais de 24 mil outras nascidas em outros países, para identificar mudanças ao longo do tempo. Autoimune, a esclerose múltipla é uma doença crônica do cérebro e da medula espinhal, em que o corpo ataca a si mesmo por engano. Pesquisadores identificaram um evento migratório crucial há cerca de 5 mil anos, no início da Idade do Bronze, quando um povo de pastores de gado chamados Ianaia se deslocou para a Europa Ocidental a partir de uma área que inclui a moderna Ucrânia e o sul da Rússia. Eles carregavam características genéticas que na época eram benéficas, protegendo contra infecções que poderiam surgir em suas ovelhas e bovinos. À medida que as condições sanitárias melhoraram ao longo dos milênios, essas mesmas variantes aumentaram o risco de esclerose múltipla. Isso ajuda a explicar por que os europeus do norte têm a prevalência mais elevada de esclerose múltipla do mundo, o dobro dos europeus do sul. Os Ianaia foram os primeiros verdadeiros nômades da Europa. Eles usavam gado e cavalos domésticos para acessar o interior das estepes asiáticas, onde há pouco para comer ou beber. Por isso, carregavam tudo consigo em carroças. Fisicamente, eles eram extraordinariamente grandes, o que podemos ver medindo esqueletos e também geneticamente, e aparentemente bastante violentos, disse o geneticista da Universidade de Cambridge e coautor do estudo. Como os Ianaias eram geneticamente predispostos a serem altos, os atuais europeus do norte tendem a ser mais altos do que os europeus do sul, que têm maior ascendência de agricultores neolíticos, geneticamente predispostos a serem baixos. Os pesquisadores descobriram que os europeus do leste têm um risco genético elevado de Alzheimer e diabetes tipo 2.
Também perceberam que a tolerância à lactose e a capacidade de digerir o açúcar do leite e de outros produtos lácteos surgiu na Europa há aproximadamente 6.000 anos. Os servidores do IBAMA e de outras carreiras federais ligadas ao meio ambiente decidiram retirar suas equipes do território indígena Yanomami, que reivindicam aumento salarial e reestruturação de carreira. O Instituto até admitiu a possibilidade de uma paralisação para integrarem as ações especiais, mas não durou muito tempo. Um dia depois, afirmaram que não iriam trabalhar. Pelo planejamento, a operação deveria contar com 87 agentes, mas na realidade, menos de 10 continuam na região e deverão deixar o local nos próximos dias. Agora, o território que vem sofrendo com garimpo ilegal, fome e desnutrição infantil será patrulhado somente pela Polícia Rodoviária Federal. A maior reserva indígena urbana do Brasil começou este ano da mesma maneira que terminou 2023, com falta de água, o que necessita de uma posição do poder público para resolver a situação. Ano 2015. A notícia em destaque era a falta de água que afetava a reserva indígena de Dourados. 2016. A situação se agrava e atinge 70% das casas. Em 2020, o problema ficava ainda pior. Em plena pandemia da Covid-19, sem condições de higiene e medidas sanitárias. 2023, onda de calor, termômetros ultrapassando 40 graus, indígenas sem água. Janeiro de 2024. É difícil a água. Se não tivesse o rio, nós morríamos de sede aqui, viu? Dentro da nossa aldeia. Tá feio de água. Feio, feio, feio. É ridículo para nós. Então, hoje eu me sinto revoltado, como indígena, sabe? Reservatórios vazios, torneiras sem uma gota d'água. Crianças, jovens, adultos e idosos sofrendo com a situação que parece não ter fim. Cada ano um problema novo é usado como motivo para essa situação. Ora uma bomba queimada, ora um transformador com defeito, ora não se sabe o que é. Nós passamos já Natal, passamos Ano Novo, estamos continuando passando sem água. Isso é a realidade da comunidade. O que a gente pede é para o governo, municipal, governo estadual, governo federal, para que mande alguém para fiscalizar melhor o nosso meio de viver. Porque eles estão falando que está 100%. Eu quero saber aonde que está esse 100%. Está tudo resolvido o problema de água na aldeia. Vocês estão vendo aqui como é que é a situação. Os projetos sociais para os jovens indígenas, desenvolvidos por Livanir dentro da reserva, estão suspensos. Futebol, cultivo de hortaliças e outras atividades, tudo parado. Não tem condição nenhuma de você fazer nada porque não tem uma gota de água, sabe? E a água, eles falam assim, a água é saúde. Agora eu pergunto para vocês, onde é que está a saúde nesse momento? Enquanto em outras localidades, essas nuvens carregadas são sinônimos de preocupação por causa da chuva, na maior reserva indígena urbana do Brasil, é sinal de esperança. A gente tem sorte quando chove, né? Que daí vem água. Aí vem água com força. Agora quando não chove, a gente fica aí, né? Sem água. Tem uma criança pequena, daí tem que buscar, né? Em algum lugar que tem água, tipo bardear. Bardear água, buscar água no litro. E é difícil. Em março de 2023, foi montado um grupo de trabalho com representantes do governo do estado, Sanesu, Cesai e Funasa, para tentar resolver esse problema que se arrasta por mais de 30 anos. Algumas ações emergenciais aconteceram, como a distribuição de água através de caminhão-pipa. Paralelamente, havia também um projeto com orçamento inicial de 25 milhões de reais. Mas isso já aconteceu há 10 meses. Ainda hoje, a comunidade indígena depende de um caminhão-pipa para a distribuição de água potável, um serviço que a Cesai, Secretaria de Saúde Indígena, terceiriza. Mas apesar de todos os dias receberem inúmeros pedidos por água, o caminhão não aparece há muito tempo. Fazer o quê? A gente vai ter que ficar chorando, esperando até
sei lá quantos que eles, se Deus tocar no coração deles, se eles quiserem vir trazer água, eles trazem, se eles não quiserem também, eles não trazem, né? Aí necessita muito da paciência deles, né? Porque a gente, com criança, que criança não espera, né? E as grávidas também não pode também carregar água, né? Eliette tem 4 reservatórios no quintal de casa. 3 estão vazios e 1 com um pouco de água da chuva. Ela tem um poço raso de 5 metros, onde consegue tirar um pouco mais de água. E é só isso. Para nós encher essas caixas assim não dá muito, né? Aí nós temos que usar do poço, né? Para a gente beber e fazer alguma coisa. Agora esse poço que a senhora tem aqui também, a água é pouca. É bem pouca a água, né? Se é de 5 metros, né? Não tem muita água. Mas na hora da seca assim, a água acaba, né? Seca. Enquanto o poder público não define de quem é a responsabilidade para resolver a situação preocupante que toma conta da reserva indígena de Dourados, ou não são somados esforços para isso, cada família vai tentando sobreviver da maneira que pode, com as forças que ainda restam, com a solidariedade de quem também vive a mesma realidade. Assim, os povos originários vivem sem o mínimo, sem água. E a seguir, como acontece em todo início do ano, brasileiros pesquisaram como fazer exercícios e cuidar da saúde. E ainda, a empresa americana apresenta luva desenvolvida para ajudar no tratamento do mal de Parkinson. Cinco jogadores de um lado, 5 de outro. O objetivo de todos é o mesmo: defender seu time e marcar um gol. Até parece uma partida comum de futsal, mas na verdade os craques da vez são outros, os drones. Nada de bandeirões ou cantos de torcida. O alto zumbido indica que uma partida de futebol de drone está sendo disputada no momento. A inusitada modalidade foi uma das atrações da Consumer Electronics Show, feira anual de dispositivos eletrônicos em Las Vegas. 5 drones vermelhos enfrentam 5 azuis, todos controlados remotamente de fora do campo de jogo. A partida tem 3 tempos de 3 minutos cada e a ação é rápida. Protegidos por escudos em forma de globo, os drones decolam em busca do gol, que só pode ser marcado por um aparelho específico, o artilheiro da equipe. Para marcar um ponto, o drone deve passar pelo aro adversário, que fica suspenso a 3,5 metros de altura e se acende quando sai um gol. Esta é realmente uma arena de competição. Temos os gols e as traves. E quando esses drones estão voando, você tem poucos centímetros para controlá-los. Então é algo que requer muita precisão. Criado na Coreia do Sul em 2016, o futebol de drones está se expandindo e uma primeira Copa do Mundo já tem data marcada. 우리는 드론 축구 하나가 레저 스포츠의 메이저가 되기를 원합니다. Vai haver uma Copa do Mundo em 2025 na Coreia do Sul. E eu sonho que esse esporte seja praticado independentemente do gênero, do tipo de pessoa e também por aqueles com deficiência. Espero que se torne um grande esporte praticado por todos. 그래서 첫 번째 월드컵 대회를 내년 2025년에 한국 대한민국 전주에서 할 겁니다. Desde a sua criação, o futebol de drone conquistou fãs de 20 países, mas é de longe mais popular na própria Coreia do Sul, onde existem mais de 2.000 equipes. O país asiático também é o único a contar com uma liga profissional da modalidade, que sonha em um dia arrastar multidões como o primo mais famoso. O infarto agudo do miocárdio é a maior causa de mortes no Brasil. Nos últimos 15 anos, o total de casos registrados por mês mais que dobrou. E apesar de ser mais comum em pessoas mais velhas, o ataque cardíaco não é restrito somente a elas. Conforme dados divulgados pelo Instituto Nacional de Cardiologia do Ministério da Saúde, a quantidade de internações por problemas no coração apresenta um cenário de elevação no Brasil.
Entre 2008 e 2022, chegou a 158,31% de aumento. O cardiologista destaca o que pode contribuir para esses números cada vez maiores. Nós temos uma série de questões novas, né? Além dos fatores de risco tradicionais que a gente já era acostumado, como obesidade, dislipidemia, hipertensão, né? Então, hoje em dia, temos a população vivendo em situações maiores de estresse. A questão do sedentarismo, que ainda é uma questão muito importante na nossa sociedade. Hábitos de vida inadequados, né? Então entra o tabagismo e mais recentemente o uso dos cigarros eletrônicos. Pelas ruas, as pessoas sabem dos riscos e algumas até procuram maneiras de se cuidarem mais. Tem histórico familiar, que pessoas da minha família que já teve muitos problemas de coração, infarto, derrame, essas coisas assim. Olha, eu faço exercício, a gente faz caminhada, tenta não exagerar na comida, principalmente, né? E aí, o resto a gente tem que se manter tomando uma água, para não deixar que o coração venha parar, né? Na minha família, muita gente, já perdi muita gente com infarto, muita. Eu me cuido. Fazendo tudo o que tem que ser feito, e principalmente em relação à alimentação, a exercício, né? É isso aí que a gente tem que seguir conforme o médico pede pra gente fazer também, né? Porque a gente também é um pouquinho teimosa, né? Eu falo pra você, eu sou um pouquinho teimosa. Eu agora tô com um problema muito sério, com um problema na perna, né? Mas graças a Deus meu coração tá bom. Se quer ter saúde, tem que cuidar, né? Tem que ter os cuidados necessários. Neste sentido, o especialista explica quais são as formas mais eficazes de manter o coração saudável. A tarefa de casa é a mais importante, né? Então, assim, a alimentação saudável, né? A comida de casa mesmo, menos industrializados, né? Então, a comidinha feita em casa, a ingesta de frutas, verduras, leguminosas, então, a comida saudável, o abandono dos fast foods, o controle da ingesta de sal, né? Então, a gente pede muito para que se evite aquele sal de adição, né? O saleirinho que fica na mesa, aquele salzinho a mais, ele acaba entrando na conta e ele é ruim. Todo começo de ano, muitas pessoas estabelecem metas para cumprir. Uma delas é o cuidado com a saúde. Não é à toa que a procura por exercícios físicos no Google teve um aumento expressivo nesses primeiros dias de 2024. A procura na internet por diversos exercícios físicos costumam subir em períodos de começo de ano, entre os meses de janeiro e fevereiro. E nesse início de 2024 não seria diferente. Atividades físicas como pilates, natação, hidroginástica, musculação e futevôlei estão entre as mais procuradas pelos brasileiros. Dentre as atividades, no Brasil temos também a busca por aulas de séries curtas de exercícios intensos, com intervalos rápidos de descanso, que triplica nesta última semana. Outras modalidades, como funcional, que visa melhorar a mobilidade no dia a dia, e pump, que une a musculação com a ginástica. Estes também subiram nas buscas. Um estudo publicado recentemente por uma revista britânica concluiu que apenas 22 minutos por dia de exercícios moderados, como caminhar rapidamente, andar de bicicleta, ou exercícios com mais intensidade, como correr e prática de esportes, poderiam impactar positivamente no condicionamento físico e mental e ajudar a compensar os efeitos negativos para a saúde, um estilo de vida sedentário. Entretanto, uma outra pesquisa feita pelo Serviço Social da Indústria revelou que cerca de 52% dos brasileiros raramente ou nunca praticam atividades físicas. E entre os que praticam, apenas 22% se exercitam diariamente. Dorival Júnior assumiu oficialmente o cargo de treinador da Seleção Brasileira de Futebol nesta quinta-feira. Ele prometeu montar uma seleção do povo brasileiro e falou sobre Neymar. O ex-técnico do São Paulo deixou explícito em suas falas que pretende resgatar a paixão do torcedor brasileiro pela seleção, que foi perdida nos últimos tempos após uma sequência de fracassos e polêmicas. Pelo menos 3 vezes, Dorival disse que o país precisa voltar a uma final de Copa do Mundo. E para isso, não quer depender de nenhum jogador em específico.
principalmente do camisa 10 Neymar. O novo treinador foi incisivo e disse que o Brasil tem que aprender a jogar sem seu maior artilheiro. Mesmo assim, elogiou Neymar e definiu o atleta como um dos 3 melhores do mundo e declarou querer contar com o jogador no time desde que ele esteja focado. Além disso, disse que não guarda qualquer mágoa em relação a 2010, quando foi demitido do Santos após entrar em atrito com Neymar. Na ocasião, o jogador quebrou a hierarquia no Santos, numa partida contra o Atlético Goianiense na Vila Belmiro. O então camisa 11 ficou irritado quando Dorival pediu para Marcel bater o pênalti e discutiu com o técnico e companheiros em campo. E a briga continuou no vestiário. Dorival pediu punição maior a Neymar. O Santos não aceitou. E a polêmica culminou na saída do treinador que havia conquistado o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil naquele ano. Dorival Júnior assinou o contrato até dezembro de 2026 e comandará a equipe no ciclo até a próxima Copa do Mundo. A estreia será na segunda quinzena de março, nos amistosos contra a Inglaterra e Espanha. Uma startup americana apresentou na maior feira de tecnologia do mundo uma luva que promete ajudar no tratamento do Parkinson. Os idealizadores da invenção veem com entusiasmo a possibilidade de melhorar a qualidade de vida de quem tem a doença. A ideia da novidade é ajudar na qualidade de vida desses pacientes, uma vez que possibilita a realização de atividades do cotidiano que não são fáceis para quem convive com a doença, como segurar uma caneta e escrever com clareza, ou segurar uma xícara de café sem derramar, por exemplo. O segredo da luva está em um giroscópio, dispositivo que utiliza o princípio da conservação do momento angular para manter uma orientação específica no espaço, resistindo à mudança na direção que contraria o movimento do pulso do usuário, reduzindo o tremor causado pelo Parkinson. O plano dos criadores é fazer um giroscópio menor em futuros protótipos da luva. Anteriormente, outros pesquisadores desenvolveram uma luva que ajuda pacientes com AVC a recuperar habilidades através de uma técnica diferente. 16 sensores permitem que o usuário sinta as superfícies ou objetos que está tocando, de modo que aprimora o movimento das mãos e possibilita o controle sobre a flexão e a extensão dos dedos. Essa luva da Dioger é mais uma prova de que a tecnologia está envolvida no futuro do combate à doença de Parkinson. Dia após dia, inovações científicas vêm à tona com a promessa de tornar mais fácil a vida desses pacientes. Em 2023, pesquisadores brasileiros desenvolveram um jogo que ajuda na recuperação de pacientes com a doença. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.